Olá, eu sou Anne Marques, gratidão por sua presença aqui no canal O Equinócio Tarô. Esta é uma leitura geral e atemporal para o signo de Aquário. Então, acolha as mensagens que ressoam no seu coração, aquelas que não ressoarem, você deixa ir. Leitura para o signo de Aquário, o que os queridos e abençoados, regidos sob o signo de Aquário, precisam saber para este momento das vossas vidas, quais são os recados, quais são as orientações para os queridos regidos sob o signo de Aquário. E vamos lá, meus queridos, aqui, olha, tem uma energia de manifestação dos seus sonhos. Olha que lindo! O segredo para seguir em frente é começar, né? Então, o segredo para abrir um caminho, começar aí uma jornada, começar os seus sonhos, é começar, né? Tem que partir de algum ponto, não é, meus queridos? É aquele famoso exemplo da omelete que eu falo para vocês. Ficar olhando só para os ovos, ai, quero muito comer uma omelete, mas ficar olhando só para os ovos não vai acontecer, né? A gente precisa quebrar os ovos, colocar a mão na massa e fazer acontecer. É exatamente isso que abre aqui a vossa leitura. E essa carta diz assim: voe na direção dos seus sonhos. Então, comece, não é? Comece, Aquário. Olha que linda essa mensagem, né? E aqui no centro da vossa leitura, falando sobre o segredo da felicidade, é a realização da vida como se fosse um presente, com toda certeza, né? O segredo da felicidade é encarar a vida como se a vida fosse um grande presente e uma incrível oportunidade, não é mesmo, meus queridos, para que a gente possa sonhar e tentar e se lançar na direção dos nossos sonhos e dos nossos ideais. Se a gente só sonhar e nunca der o passo, nós nunca vamos saber. Não é, meus queridos? Perfeita essa mensagem para você do signo de Aquário, um momento aqui super favorável, meus queridos, para vocês estarem super felizes, né, com as vossas vidas, com toda a trajetória, né, toda a jornada, aquilo que eu sempre digo para vocês, que às vezes o que acontece, né, o que pode acontecer, né, não é uma regra geral, mas às vezes nós temos sonhos, nós temos ideais, mas aí por conta às vezes de coisas que aconteceram anteriormente, a gente acaba não se lançando, porque a gente pode pensar assim, ai, mas será que vai se repetir? Será que tal coisa que aconteceu lá atrás, né? Eu vou passar de novo, né? Se deu errado, ai, será que vai dar errado de novo, né? E a gente às vezes acaba não se lançando, não explorando outras possibilidades. Então aqui o que me vem é exatamente sobre esse apreço, né, de olhar a vida como um grande presente, como uma excelente oportunidade, né, de fazer, de acontecer, de experienciar, o sapore, né, saborear a vida, mostrando todo um espírito aqui de celebração e de gratidão por tudo que você é, tudo que você já viveu, tudo que você está vivendo nesse momento e tudo que você ainda vai viver, não é, meus queridos? E agir, se movimentar e começar, né, os vossos sonhos, os vossos ideais, se lançar na direção dos vossos sonhos. Uma excelente oportunidade para você, do signo de Aquário, estar aí se colocando, né, em inícios de projetos, em coisas que você realmente queira iniciar, tá? E principalmente que isso tenha a ver com os seus sonhos, com ideais de vida, tá? E com o seu propósito de alma, tá bom, meus queridos? Ai, que linda essa mensagem! Vamos ver com o tarô que mais vem para você, do signo de Aquário? Então vamos lá. Agradeço a Deus por me permitir realizar esta leitura para os queridos regidos sob o signo de Aquário. Gratidão, meus queridos, por todo o vosso carinho, todas as curtidas, compartilhamentos, a você que está inscrito aqui no canal, a você que está chegando, seja super bem-vindo aqui no canal O Equinócio Tarô. Gratidão também aos nossos membros Equinócio Plus, gratidão a todos vocês, meus queridos, por todo o amor, carinho, energias de bênçãos que vocês emanam na minha direção. Estejam certos que chega sim aqui no meu coração como um forte, poderosíssimo abraço de luz. E nós vamos assim, corações sempre unidos,
sempre juntinhos nesta grande e poderosa energia do bem maior. Signo de Aquário, agora com o tarô. Tarô, signo de Aquário. O que os queridos e abençoados, regidos sob o signo de Aquário, precisam saber para este momento das vossas vidas, quais são os recados, quais são as orientações para os queridos regidos sob o signo de Aquário. Orientações, revelações, confirmações para o signo de Aquário, agora com o tarô. Que as infinitas bênçãos da luz crística de ouro recaiam sempre sobre as vossas vidas, meus queridos, iluminando sempre os vossos passos, o vosso caminho, aqui agora e por todo o sempre. E assim é. Gostei muito dessa energia no fundo da vossa leitura. E vamos lá. Olha, realmente aqui uma questão associada a realizações, tá? E aqui é muito interessante quando vem essa carta falando sobre o segredo da felicidade é a realização, né, ou enxergar a vida como um presente. E aqui, além de ver a vida como um presente, a importância de se ver como um presente, né? É muito importante quando a gente se vê como uma dádiva e a nossa experiência aqui, né, como uma grande oportunidade de crescimento, de experienciar mesmo a vida, não é, meus queridos? É como aquela frase de Albert Einstein, na qual ele diz: só existem duas formas de se viver a vida, uma como se nada fosse um milagre e a outra como se tudo fosse um milagre. Então aqui eu vejo muito dessa essência dessa frase, né? De quando você enxerga a vida como um presente, você também está se vendo como um presente e logo você também está se vendo como um grande milagre, né? Lindo demais, o maior de todos eles nas nossas vidas, né? Cada um de nós é o maior de todos os milagres, né? Individualmente falando, né? Lindo demais, porque tudo que teve que acontecer, nossa, quantos eventos, né, precisaram acontecer para que a nossa vinda, né, fosse possível. Nossa, surreal, quando a gente pensa assim, a gente fala, meu Deus, quantas sincronicidades, né? Olha, tem uma energia linda aqui já mostrando resultados para mim, tá? Quantas coisas, quantos alinhamentos, tanto no plano espiritual quanto no plano material, para que, sabe, nós fôssemos possíveis aqui nesse plano, tá? Então aqui, meus queridos, já vem, né, uma energia de confirmação, na verdade, falando sobre a celebração, tá? Então aqui, olha, a leitura ela vem falando sobre o momento inicial, quando você começa o caminho na direção desse sonho, quando você começa realmente a reunir as forças, tá, do seu pensamento, a articular, né, principalmente aqui porque vem um arquétipo que super vai se conectar com o elemento regente do vosso signo, tá, que são vocês, e trazendo uma energia que tem tudo a ver, porque é ar e ar. Então, estamos falando de ar ao quadrado, ou seja, a potência do meu pensamento que tem que estar alinhada, né, que tem que estar concentrado naquilo que eu quero realizar, naquilo que eu quero manifestar, naquilo que eu quero vivenciar, tá? Então aqui mostra para mim, primeiro o sonho, né, que vem do plano etérico, depois o planejamento, a organização, a concentração do pensamento na direção daquilo que eu tenho que fazer, e depois aqui já mostrando que esse sonho, ele realmente se realiza, concretiza e traz muita estabilidade para vocês, tá? E muitas alegrias, sucesso e realização. Aqui falando sobre questões desse sonho, tá? Quando a gente está falando de sonhos, de alcançar ideais, tá bom, meus queridos? É muito importante que eu coloque aqui para vocês, né, que cada um tem o seu sonho, cada um tem o seu ideal. Mas aqui nós estamos falando de algo que te traz uma base, que te traz uma estrutura. Então, muito favorável para questões que estão associadas a, por exemplo, ter um emprego que te traz uma base, que te traz uma segurança, tá? Que te traz uma possibilidade de crescimento profissional, uma base falando sobre uma formação de uma família, algo que te dá esse esteio. Aqui tem uma energia de casa, tem uma energia de compra, né, de casa, que é favorável para vocês. Compra ou, né, alugar uma casa aqui, desse lar sendo formado, ou então de você poder fazer uma parceria, tá, de negócios, uma sociedade,
essas energias estão muito favoráveis, tá? E não mostrando só essa questão da estrutura, mas mostrando já o objetivo final concretizado, ou seja, desde o momento do sonho até a concretização. Aqui a leitura já mostra para mim que yes, é sucesso. Tá bom, meus queridos? Sensacional. Agora, falando sobre essa questão aqui que eu falei para vocês, em que a gente precisa, né, começar a fluir na direção dos nossos sonhos, é aí que vem aqui o aspecto de uma possível dúvida, né? Então realmente isso aparece para mim. Por que que essa dúvida ela está aqui? Porque realmente aconteceu algo lá atrás que pode ter trazido uma certa dor, um certo sofrimento, às vezes foi um trauma, às vezes foi uma tristeza muito profunda, e a gente traz essas estacas fincadas, né, no nosso coraçãozinho, a gente traz esse sofrimento, às vezes sem curar isso, e aí é o medo de se lançar de repente dentro, né, de um projeto, dar essa iniciativa, dar esse passo, ou seja, começar. Porque a gente pensa, né, poxa, será que eu vou passar por aquilo de novo? Será que eu vou sofrer de novo? E aí, a dúvida, e eu sempre falo isso para vocês, né, a dúvida e o medo, elas caminham lado a lado. E aí a possível, né, dúvida consequente, medo, né, consequentemente o medo vai fazer com que a gente, às vezes, né, não vou. E aqui nós estamos falando realmente de uma finalização, tá, com relação a essa questão que ficou para trás. Pode ter sido algo que aconteceu. Deixa eu só fazer uma matemática aqui, gente. Olha, realmente, tá? Fazendo as minhas somas aqui, nós estamos falando de uma energia super favorável para o mês de julho ainda, tá? Porque estamos no começo do mês de julho. Então, assim, muito favorável para o quê? Questões que aconteceram ou lá atrás, muito lá atrás, às vezes lá, né, há anos atrás, tá? Que a gente acaba, né, a gente vai vivendo, mas não curou, aquela ferida tá lá em aberto, né? E aquela lembrança daquele sofrimento ainda está lá. E se você lembra daquilo e de repente sofre, é exatamente porque, né, o sinal de que não foi curado. Ou podemos estar falando de questões aí que aconteceram ainda no decorrer deste ano, no começo deste ano, até agora, né, até o mês 6, e aí isso realmente finaliza, e agora para o mês 7 é exatamente o momento de você literalmente, né, quebrar os ovos para fazer a omelete. Entende, meus queridos, que as cartas estão trazendo aqui para vocês? É exatamente isso. Então estamos falando aqui de uma finalização no sentido dessa cura que se faz e que permite que você possa fluir sem dúvidas, tá? Confiante, de uma forma equilibrada, de uma forma muito bem discernida. O que eu quero dizer com isso? Eu não vou simplesmente, eu tenho um sonho e eu vou me lançar. Não, eu vou olhar, eu vou observar, eu vou estudar, eu vou planejar, eu vou ver o que é possível, aquilo que não é possível. Eu não vou partir de um ponto de dúvida, eu vou partir de um ponto de certeza. Por isso, aquilo que eu falei sobre a questão do ar vezes ar, que é o ar ao quadrado. Ou seja, eu preciso ter os meus pensamentos muito bem concatenados, eu preciso ter os meus pensamentos muito bem ordenados para que eu possa saber exatamente como eu vou agir. Porque se dentro de mim o meu ar interno, ou seja, os meus pensamentos estão no sofrimento, as minhas palavras vão trazer esse sofrimento. Consequentemente, os meus planos que estão na energia mental vão também trazer resquícios desse sofrimento. Percebam como é importante essas finalizações e essas purificações sobre seguir rumo a uma nova dimensão. E aqui de novo essa energia do voo, percebam? Para que a gente possa voar, né, alçar voos grandiosos na direção dos nossos sonhos, é preciso também que a gente saia de certas dimensões que nós estamos orbitando, e o sofrimento ele faz com que o nosso mundo fique muito restrito e a gente passe, né, através do sofrimento a não deslanchar, a não conseguir fluir. É isso que vem aqui para vocês, tá? Então mostra exatamente isso, né? Uma página virada, é uma cura muito bem feita aqui, como aquela frase do poeta Sufi Rumi, na qual ele diz: a ferida é um lugar por onde a luz entra. Então é o lugar por onde existe o potencial para a iluminação.
existe o potencial para o entendimento e o aprendizado. E aqui mostra para mim, tá? Realmente um aprendizado, e até através dessa experiência que você teve lá atrás, hoje você leva isso para frente. E isso pode estar te servindo de base, inclusive, para falar, por exemplo, de uma sociedade, ou de repente de uma parceria de negócio, ou de repente até de um novo relacionamento. Tem uma energia de casamento aqui para vocês, de união estável. Então, de repente, você fala assim, não vou me lançar, não vou me lançar naquele relacionamento porque tem o medo de sofrer de novo. Esse medo não tem mais, perceba? Mas é claro que você vai usar o faro fino, né? Vai usar a sua expertise e toda a bagagem que você viveu no sentido de te ajudar a avaliar, né? Você não vai simplesmente pegar e quebrar todos os ovos, tudo no mesmo pote, usando o exemplo da omelete. Porque se tiver um ovo podre, pronto, todos aqueles ovos foram tudo embora, vai ter que ir tudo pro lixo. O que você vai fazer? Você vai quebrar cada ovo individualmente. Aula básica de gastronomia. Você vai quebrar aqueles ovos, eu tô dizendo isso porque tem tudo a ver com a leitura, entende? O que você vai fazer? Você vai usar o aprendizado, né, de todo um ciclo, de todo um momento da sua vida, independentemente de qual que tenha sido esse sofrimento. Às vezes é um término de um relacionamento que não finalizou legal, a pessoa, né, sabe, não te valorizou, não foi uma finalização amigável, foi uma finalização às vezes aos gritos, com muito julgamento, te fez chorar, te fez sofrer, às vezes é um término, uma demissão que pode ter acontecido, e isso também não foi legal, a pessoa simplesmente te jogou fora como se você nunca tivesse, né, se dedicado o bastante, nunca tivesse se empenhado o suficiente, sabe? E a gente se sente assim lá embaixo, muito sofrimento, muita dor, muito choro. Tá? Então aqui nós estamos falando de sim, levar a expertise, levar o aprendizado adiante, mas com novos planos e com novos sonhos, sabendo que as curas aconteceram, a luz entrou, a consciência se alargou, a consciência se expandiu e agora você se lança. Oportunidades aqui para vocês realmente estarem se projetando para coisas novas aqui, como eu disse, né? Novas dimensões aqui para vocês, pode estar envolvendo diversas questões, tá? No sentido do seu universo, então cada um tem o seu sonho, inclusive falando sobre até uma possível mudança de país, tá favorável isso para vocês. Se isso representa um sonho, se isso representa, sabe, alçar um novo direcionamento, vocês vão planejar exatamente aqui, tá? Tudo que você tem que fazer de uma forma equilibrada, organizando finanças, sabe? Organizando documentação para que isso torne-se possível. Se for um trabalho, você vai fazer igualmente a mesma coisa. Favorável para estudos aqui para vocês, tá bom, meus queridos? Aqui nós estamos falando de ordem, estamos falando de estrutura, estamos falando de pulso, estamos falando aqui de pensamento muito positivo, né, de pensamento muito iluminado, de pensamento muito para frente, tudo aquilo que te coloque na direção da realização dos seus sonhos e dos seus ideais. Harmonia aqui, principalmente no que tange aquilo que você pensa e aquilo que você sente. Então tem uma conexão muito grande com aquilo que eu chamo da experiência centrada nos nossos corações. O que isso tem a ver aqui com a vossa leitura? Tudo. Porque eu penso, mas eu não fico só ali no campo, né, da razão, na parte analítica. Não, eu também trago aquele pensamento para o meu coração. E ali no meu coração, que eu estou falando sobre o chakra cardíaco e não o órgão, tá? Então, ali no meu coração, no chakra, eu consigo entender qual é o melhor caminho. Eu consigo saber para onde eu vou voar. Qual é, né? Qual é o direcionamento que eu estou dando para a minha vida, confiante de que o universo vai estar sim, né, me ajudando, de que o universo vai estar sim trazendo para mim, né, muitas coisas boas, que vai estar me ajudando para que eu possa fluir na direção da realização dos meus sonhos e completá-los, realizá-los, manifestá-los aqui nesse plano físico material, trazendo muita alegria, trazendo muita celebração. Como eu disse para vocês, aqui a energia já traz aqui para mim, tá? A completude e o sucesso desse novo momento aqui para vocês, tá? Então mostra vocês realmente dando passo e todas aquelas energias iniciais, às vezes aquele medo, aquela dúvida, e vocês realmente seguindo em frente, organizando tudo de modo muito equilibrado, ponderando muito, né? Então, eu tenho que ter um gasto, então eu vou fazer um investimento, eu não vou fazer um gasto, eu vou ponderar nas minhas finanças, eu vou avaliar, eu vou colocar lá na ponta do lápis, né?
vou deixar tudo detalhado, tudo direitinho. Ah, eu quero fazer um planejamento para um novo emprego. Então, o que que eu preciso fazer? Eu tenho algum curso que eu preciso fazer? Tem alguma coisa que eu preciso buscar? Entende? Aqui eu não vejo vocês partindo das escolhas de um ponto de dúvida, vejo vocês partindo de um ponto de centramento, confiança, confiança no divino, de que os seus passos também estão sendo guiados, meus queridos, tá bom? Lindo demais essa mensagem para vocês, uma mensagem de confiança, uma mensagem de determinação, uma mensagem aqui também falando para que vocês confiem na sabedoria dos vossos sagrados corações, né? Confie naquilo que habita no seu íntimo, tá bom, meus queridos? Que não é aquilo que eu disse sobre o aspecto analítico, mas é sentido. E muitas vezes nós temos que silenciar, inclusive falando sobre interferências. Não só o que tange as nossas próprias dores, aos nossos traumas, né? Que também isso ficou para trás para vocês. Mas eu digo aqui sobre as interferências externas, né? Pessoas que às vezes, né, divergem com relação a nós em opiniões diferentes, né? Cessem o ruído, né? Cessem o ruído e se concentrem no vosso íntimo, se concentrem na vossa sabedoria. Os resultados realmente são muito, muito, muito bons para vocês, tá? Estamos falando de estabilidade, estamos falando de sucesso, de realização para vocês e de coisas novas, melhores e maiores nas vossas vidas. Lembra, estamos falando de felicidade, de você viver, né, a vida como se fosse um presente, você o maior de todos eles, né, um grande presente, um grande milagre para este planeta, e de começar a se dirigir na direção dos seus sonhos e dos seus ideais. Resultados aqui muito, muito, muito favoráveis para vocês, tá bom, meus queridos? Linda demais essa mensagem, Aquário. Eu vou tirar uma mensagem final com este oráculo, mas antes eu quero trazer aqui para vocês duas coisas importantes. O nosso mantra, vosso mantra, né, nosso, e também o chakra aqui para vocês estarem trabalhando, combinado? Então vamos lá. O mantra que eu quero fazer para vocês é exatamente esse, né? Falando sobre você se ver, né, como um grande milagre, tá? Eu sou um milagre. Eu acredito em milagres. Eu sou um milagre. Eu acredito em milagres. E assim é. Tá bom, meus queridos? Eu sou um milagre. Você é um milagre, Aquário. Você é um presente de Deus aqui neste plano, tá bom? Acredite em milagres no decorrer da jornada da sua vida, no decorrer da realização dos seus sonhos. Faça sim os seus planejamentos, mas também acredite, né, que forças grandiosas, que as forças do divino estão em seu auxílio para ajudar você, para que você possa voar e alçar voos grandiosos na direção da realização dos seus sonhos e dos seus ideais. Tá bom, meus queridos? E faça este mantra, tá? Como tem aqui uma frequência associada muito forte com a conexão com o mês de julho, então você pode fazer ao longo de todo o mês de julho, ou então você também pode estar realizando até a próxima semana, tá? Então você pode trabalhar até eu lançar a vossa próxima leitura. Fiquem ligados aqui, tá? Para que vocês possam acompanhar os próximos lançamentos. E aí você sente no seu coração, tá? A leitura fala muito sobre isso, né? Para que você possa silenciar, para que você possa procurar o seu íntimo, né? A sua conexão com o seu sagrado coração, para que você possa encontrar as respostas e saber o direcionamento, né? Saber exatamente o que fazer. Você é o oráculo, ok, meus queridos? Então aqui você pode trabalhar com este mantra dessa forma, ou durante o mês, ou até a próxima semana. E coloque também na sua prática esta cor que eu vou estar trazendo para vocês, tá? Energia aqui de Agnya Chakra, que é o nosso terceiro olho, ponto entre as sobrancelhas, que trabalha dentro de uma cor chamada azul índigo. É um azul que fica quase um roxo. Não chega a ser um roxo, é quase um roxo, tá? A ideia é você trabalhar com esta cor em roupas, acessórios, objetos de decoração. Sempre procure, Aquário, tudo aquilo que estiver mais pertinho de você. Pode trabalhar com cristais também, que vibrem dentro dessa cor, e pode trabalhar também com alimentos vibracionais que vibrem dentro deste azul, como por exemplo a blueberry, tá bom, meus queridos?
E aí a ideia é que você trabalhe então com essas energias para que você possa potencializar, tá? Todas as forças que estão disponíveis aqui nessa leitura para você, tá bom? Eu vou tirar uma mensagem final com este oráculo. Vamos ver uma mensagem para os queridos regidos sob o signo de Aquário, o que mais eles precisam saber para este momento das vossas vidas. Signo de Aquário. Lembrando sempre que existem questões que realmente precisam serem finalizadas para que novas possam se abrir, né? Aquilo que eu disse, enquanto a gente orbita na energia da dor, do sofrimento, da angústia, enquanto a gente se apega àquela dor, fica difícil de a gente acessar, né, um novo dimensionamento, uma nova realidade, né? E aqui tem muita leveza na vossa leitura, então fica confirmadíssimo para mim essa questão da cura, né? E a questão aqui de uma nova dimensão, né? Falando sobre nascer para um novo momento, né? Um momento em que você vem, né, muito confiante, né? Vendo a vida como um grande presente, o que é muito difícil nós enxergarmos quando nós estamos naquele ponto de dor, de tristeza, né? Quando às vezes a gente depositou a nossa confiança em pessoas que, poxa, não foram legais, não nos trataram bem, né? Então isso dói, machuca, né? Mas olhar para a vida, né? Mudar a perspectiva, por isso que eu trouxe o Agnya Chakra para vocês, né? Esse chakra que vai ter essa perspectiva ampla de nós, da vida, do mundo, de todos os seres, tá bom, meus queridos, tá? Então, muda a nossa perspectiva, se amplia, tá bom? E realmente a gente consegue dar o passo na direção de coisas novas, tá bom, meus queridos? Então, vamos lá. Aquário, se você quer saber mais sobre o meu trabalho com o tarô e quer saber também sobre os decks, tá? Que eu estou utilizando aqui nessa leitura com vocês, os decks de oráculos, os decks de tarô que eu estou utilizando, é só você acessar o meu site. O endereço do meu site está aqui abaixo, está aparecendo aqui no rodapé deste vídeo, se encontra aqui na descrição e também fixado aqui abaixo no primeiro comentário, tá bom? Então vamos lá. Signo de Aquário, uma mensagem final, por gentileza, para os queridos regidos sob o signo de Aquário. O que mais eles precisam saber para este momento das vossas vidas? Uma mensagem final, por gentileza, signo de Aquário. E olha, santuário, perfeito, né? Eu senti que eu tinha que ver o que tinha aqui no fundo. É aquilo que eu falei, é preciso silenciar para que nós possamos ouvir, né? Essa energia do santuário aqui. E energia e sonhos, olha, perfeito, gente. Vamos, então vou começar com essa carta aqui, santuário. Com uma mente, olha isso, né? Eu falei ar versus ar, né? Ar vezes ar. Com uma calma e uma mente focada, e aproveitando, desfrutando cada momento, você cria o seu próprio santuário. Olha isso, gente. Essa pode ser uma etapa da cura, né? Cada um de vocês está no momento. Então, se você ainda está naquele momento da dor, do sofrimento, ainda está ali naquela situação, com uma calma e uma mente, né? Uma mente calma, focada e que desfruta, olha, ver a vida como um presente. Olha que lindo, né? Quantas sincronicidades, que bênção de leitura. Aproveitando cada momento, você cria o seu próprio santuário. E, portanto, o medo, a dúvida, a incerteza de que eu vou passar por isso de novo, isso se dissipa. Você leva consigo somente aquilo que te edificou, somente a experiência, a dor, você não carrega mais, né? Olha a leveza, né? Ainda tem um chazinho aqui, né? Olha só, que tranquilidade, né? Perfeito. E aqui, olha, a questão do rosa, tá? Que tem uma energia de conexão com o chakra cardíaco, tá? Anahata Chakra. Aqui, esse amarelo já me trazendo a questão da completude, da realização e de ser algo dourado, a energia do sol aqui para vocês, tá? Que super faz a conexão com o nosso ano, o arcano maior do sol, número 19, faz correspondência com o nosso ano de 2026, 19, 2026, 10 e 10, tá?
Com uma energia ilimitada, você irá atingir mais do que você sonhou que fosse possível. Yes! Exatamente isso. E falando sobre energia, olha, veja, a cura tem que acontecer. Porque se nós ficamos orbitando no sofrimento, né, nessa angústia, o que acontece? Drena as nossas forças. E aí, na hora de dar o passo, nós não damos. Porque não temos nem força para isso, nem tchat, né? Então, olha só que lindo, né? A renovação, a ferida é o lugar por onde a luz entra, né? O entendimento vem, a dor se dissipa e a nossa energia se eleva. E conseguimos partir renovados, né? Sem bagagem pesada, na direção de novos horizontes, na direção aqui de sonhos e ideais, né? Como eu falei para vocês, aqui a frequência vem no sentido de nascer para uma nova vida, né? Estamos falando de renascimento. E sonhos, olha, trazendo a cura, a transmutação, a energia do lilás para vocês, tá? Aqui a carta falando sobre sonho, então a última carta do oráculo fechando com a última carta do oráculo que abriu a vossa leitura. Perfeito, né, gente? Quantas sincronicidades, surreal essa mensagem, realmente de arrepiar. Sonhos são a expressão do coletivo, né, das experiências, né, coletivas combinadas com as mensagens do plano espiritual. Aqui uma mensagem falando sobre os sonhos, né, que a gente tem quando nós dormimos, mas aqui vem para mim muito forte sobre a questão dos seus sonhos, dos seus ideais, dos seus projetos, dos seus goals, dos seus objetivos, daquilo que você sonha, daquilo que você deseja. E falando também sobre os sonhos aqui, no que tange a mensagens, tá? Aqui tem uma conexão também, que pode ser que de repente você tenha um sonho que te traga uma revelação, tá? Que te traga um insight, que te traga uma ideia, tá? Então estejam atentos, meus queridos, a este aspecto, tá? Dos vossos sonhos neste momento, porque os sonhos realmente eles nos fazem acessar, né? Ir além do véu da materialidade, tá bom? Que linda essa mensagem, Aquário, espero que possa super contribuir positivamente para as vossas vidas, que possa chegar aí no seu coração como um grande bálsamo de luz, exatamente como esse amarelo, tá? Que chegue realmente aí na sua vida, iluminando você neste momento. Tá bom, meus queridos Aquário? Se você gostou deste vídeo, dê o seu curtir, compartilhe com quem você ama, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você receber todos os avisos sobre os vídeos novos postados. E, Aquário, se você quer assistir vídeos exclusivos feitos por mim, Anne Marques, então seja membro do Equinócio Plus. O link está aqui abaixo na descrição deste vídeo, também está fixado aqui no primeiro comentário. Eu vejo você lá como membro Equinócio Plus. Yes! E vamos juntos finalizar esta belíssima leitura realizando o nosso mantra Luz para o ano de 2026 e em homenagem a essa questão do voo que veio aqui para vocês, né? Tem muita liberdade, tem muita leveza, leveza de alma, não é, meus queridos? Então, vamos colocar aqui abaixo um emoji de um pássaro, o pássaro que você quiser. Coloca aqui abaixo para mim um emoji de um pássaro e eu vou saber, Aquário, que eu tive a sua presença, o seu carinho, o seu amor, a sua energia aqui juntinho de mim, tá bom? Durante todo o momento da leitura. Eu vou ficar muito feliz com a sua participação. Combinado? Conto com você. Vem comigo, vamos fazer o mantra juntos? Corações unidos? Yes! Eu sou luz em ação. Eu sou luz em ação. E o decreto está feito. E assim